O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos dei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos nesse 21º domingo do tempo comum essa Santa Missa com uma liturgia da palavra riquíssima para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque a liturgia da palavra fala de duas coisas que estão ligadas entre si: a união do matrimônio entre o homem e a mulher, que é a nossa segunda leitura que nós ouvimos de São Paulo aos Efésios. É grande este sacramento, é grande este mysterion entre o homem e a mulher. E eu o interpreto com relação a Cristo e a Igreja. Então, a mesma graça salvífica que existe na relação entre o homem e a mulher, por analogia, não é? Existe uma graça salvífica na união entre Cristo e a Igreja. Mas deixa eu dizer, vou usar uma linguagem popular, o mesmo perrengue, a mesma dificuldade, a mesma provação que existe no casamento por causa do pecado original, por causa das dificuldades de relacionamento entre homem e mulher, existe no relacionamento nosso, não por parte de Cristo, mas nosso aqui, nesse mundo, no relacionamento com a Igreja. Vamos ver como as duas coisas se iluminam. Vejam só. Primeiro começamos com o Evangelho. O Evangelho de hoje é a conclusão do 6º capítulo de São João, em que Jesus faz o discurso do pão da vida. Só para recapitular o capítulo, desculpa a repetição. Começou com Jesus multiplicando os pães, aí Jesus atravessa o lago, né? E do outro lado do lago, depois do milagre de ele caminhar sobre as águas, Jesus então encontra uma multidão que estava procurando pão. E Jesus então explica o pão da vida. O pão que nos alimenta. Número 1, o pão da palavra, que nos alimenta através da fé. Número 2, o pão da sua presença real no sacramento da divina Eucaristia, que alimenta a nossa caridade, nosso amor, não é? Quando ele começa a falar de comer a minha carne e beber o meu sangue, as pessoas ficam escandalizadas. Aí disse, não, aí, né, pegou pesado, aí não quero mais. E então, muitos discípulos deixaram de crer.
E Jesus, nós estamos aqui 1 ano antes da paixão de Cristo. O capítulo 6 inicia dizendo: estava perto a Páscoa, a festa dos judeus. Então é a Páscoa do ano anterior à paixão de Cristo. 1 ano antes de Jesus morrer, Jesus já está vendo a apostasia de vários discípulos, membros, por assim dizer, né? Membros da igreja. A igreja ainda não existia em plenitude, porque não tinha vindo Pentecostes, mas já estava no seu estágio fundacional. E ele diz assim, que Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé. Nós não sabemos isso. Eu olho aqui, eu não tenho um instrumento para medir a fé, né? Fé em grego é pistis, tá? Eu não tenho um pistômetro, né? Um medidor de fé. Esse tem, esse não tem, esse tem, esse não tem. A fé é uma realidade invisível, né? Mas Jesus, ele via os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. 1 ano antes, Jesus já sabia que Judas estava lá. E a prova disso é que Jesus vê o pessoal indo embora, os que apostataram e saíram, tá? Só que a gente diz, ufa, ainda bem, padre, ainda bem que o pessoal que deixa de crer sai da igreja, belê, fica só os que creem. Não ficam só os que creem. Jesus olha para São Pedro e diz, vocês também querem ir embora? São Pedro diz, para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna, e faz uma profissão de fé externa. E ele diz, né? Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Jesus diz, é verdade. Não fui eu que... Aqui não está na parte que a gente leu, mas se vocês pegarem a Bíblia de vocês em casa, continua. É verdade, não fui eu que vos escolhi os 12? No entanto, um de vós, os 12, os apóstolos, nossos primeiros bispos, São Pedro, primeiro Papa, os apóstolos, como se fossem os primeiros bispos. Não fui eu quem vos escolhi os 12? No entanto, um de vós é um diabo. 1 ano antes, Jesus já sabia que Judas tinha perdido a fé. Veja, quando Jesus escolheu Judas, Judas tinha fé. Quando Jesus escolheu Judas, Judas tinha todas as graças necessárias para ser um grande santo. Se Judas tivesse permanecido fiel às graças que ele recebeu, hoje nós teríamos igrejas dedicadas a São Judas Iscariotes. Não temos. Judas está no inferno. Mas aqui a gente começa a ver um grande mistério, e eu vou explicar para vocês esse mistério. Se Jesus sabia 1 ano antes que Judas já tinha perdido a fé, teve gente que perdeu a fé e saiu, mas teve gente que perdeu a fé e ficou dentro. Essa é a tragédia. Por que é que Jesus não pegou um chicote e pôs esta gente para fora da igreja? Porque Judas perdeu a fé internamente. Ninguém do lado de fora sabia que Judas tinha. Jesus vê. Jesus vê o coração. Mas ninguém do lado de fora sabia que Judas tinha perdido a fé. Vocês já pensaram que caos seria a igreja? Se nós, fiéis, que estamos sentados nos bancos aí, fôssemos julgar quem fica dentro, quem fica fora, quem tem fé, quem não tem fé, não ia ser uma bagunça? É por isso então que aqui eu quero ensinar para vocês, isso daqui é catequese básica, para vocês entenderem.
A igreja, ela tem um componente visível e um componente invisível. Como se fosse, é uma analogia, tá, gente? Como se fosse corpo e alma, ok? Corpo e alma. Então, a igreja, gente, ela é uma parte visível que tem que ser reconhecida em algum lugar. Jesus não pode me obrigar a pertencer a uma igreja invisível que eu não sei onde ela está. É isso, o corpo visível, reconhecido da igreja. E existe a igreja, uma parte invisível, que a gente poderia chamar, por analogia, de alma, que é a parte invisível da igreja. Então, o que é que nós temos hoje no mundo? Olha só, prestem atenção. Nós temos a igreja visível de Cristo, que tem que ter um corpo reconhecível. São Roberto Bellarmino, grande doutor da igreja, o santo jesuíta, ele diz, contra Lutero, contra Calvino, porque os luteranos, os protestantes, vocês já ouviram protestantes falar assim, placa de igreja não salva ninguém? Já ouviram essa frase? Porque eles acham que a igreja é um organismo invisível que não está em lugar nenhum. Quem que é a igreja para os protestantes? A igreja para os protestantes não é a organização visível. A igreja para os protestantes é uma coisa invisível. Então, a igreja está espalhada pelo mundo inteiro, são as pessoas que têm fé, segundo Lutero, que eles chamam de justos, ou são as pessoas eleitas e predestinadas, segundo Calvino, que a gente não sabe quem é a igreja. A igreja é invisível, a igreja de Cristo é invisível. A igreja católica diz, parou. A igreja de Cristo é visível. E eu tenho que saber onde ela está. E quais são os vínculos visíveis, constatáveis, que mostram que ali está a igreja de Cristo. Coisa que os protestantes não têm. Eles não têm nenhuma dessas três coisas visíveis. Se você quer estar na igreja de Cristo, você tem que ter a mesma profissão de fé. Presta atenção, estou falando da parte visível, daqui a pouco eu falo da parte invisível. Você precisa ter fé interna no seu coração, claro. Mas a igreja de Cristo visível tem que ter a mesma profissão de fé. Quer dizer o seguinte, nós que estamos aqui, somos católicos, nós professamos a mesma fé. Todo domingo a gente levanta e professa publicamente, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós professamos as coisas que estão definidas pela igreja nos concílios ecumênicos. Nós aceitamos aquilo que é uma definição solene do magistério e professamos a fé. Eu creio nos 21 concílios ecumênicos, naquelas definições solenes. O Concílio Vaticano II não teve definição solene, foi um concílio pastoral, um concílio diferente, mas quando ele explica aquilo que foi definido pelos outros concílios, ele é vinculante, ele é um concílio verdadeiro da igreja, que ensina coisas que foram definidas anteriormente. Vejam, eu creio. Se você é católico, você tem que crer no que foi definido no concílio de Nicéia, o primeiro concílio em 325. Você tem que crer no que foi definido no concílio de Constantinopla, segundo concílio em 381. Você tem que crer no que foi definido no concílio de Éfeso, terceiro concílio em 431. Você tem que crer no que foi no concílio de Calcedônia, quarto concílio, 451. E assim por diante, os 20 concílios que definiram coisas, e o 21º, o Vaticano II, que reafirmou coisas que foram definidas pelos outros. É uma profissão de fé externa. Nenhum protestante faz isso.
Nenhum protestante diz: eu creio em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica e nesta fé eu quero viver e morrer. Ponto. Isso é uma profissão de fé externa, identificável no mundo. Mas, padre, o importante é a fé invisível. A pessoa pode dizer isso da boca para fora. Eu sei. Mas eu não tenho esse termômetro. Então, você está procurando a verdadeira Igreja de Cristo? Procure aquele grupo de pessoas visíveis, real, aqui nesse mundo, que professa externamente a fé dos apóstolos de 2000 anos, definida pelos concílios, pelos papas, solenemente ao longo dos 21 séculos de história da igreja. Ponto. Ponto. Procure onde que estão professando a mesma fé, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda. A mesma fé, professada, dita, ensinada, com a boca. Ah, mas a alma é que crê. Deixa a alma para depois. Eu não posso obrigar uma pessoa a procurar a fé interna das pessoas. Vocês entendem isso? Está dando para entender? Eu quero ensinar para vocês o endereço da Igreja de Cristo. Jesus não pode nos obrigar a participar de uma igreja que está no ar. O endereço da Igreja de Cristo é onde as pessoas professam a mesma, externamente, a mesma fé dos papas, dos concílios de 2000 anos. Até aí, esse é o primeiro vínculo externo. Isso é o corpo, não é a alma. Mas o corpo precisa ser visível. Você, mulher, eu casei com o meu marido, cadê o corpo dele? Não sei. A alma dele está voando por aí. Você não pode casar com um marido que o corpo você não sabe onde está. Né? Deu para entender a analogia? Tem que ser visível. Ok. Segundo vínculo visível da igreja. Os mesmos sacramentos. Vocês viram a profissão de fé externa de São Pedro, né? Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus, né? Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai do céu que te revelou. Sim, revelou na alma dele, mas ele professou externamente. Ele falou externamente. Mesmo quando a fé de Pedro vacilou e ele negou Jesus 3 vezes. Mas ele professou, essa profissão de fé. Onde está a Igreja de Cristo? Onde está a profissão de fé dos apóstolos, dos papas e dos concílios. É nessa igreja que nós queremos viver e morrer. Ponto. Lutero, não me venha com novidades. Teólogos modernos, não me venham com sacadas geniais. Eu quero a igreja de 2000 anos. Amém? Isso é uma coisa identificável em algum lugar. Segundo, os mesmos sacramentos. Nós vimos a profissão de fé. Jesus, os mesmos sacramentos. Quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Os mesmos sacramentos de Cristo. Os mesmos sacramentos de Cristo quer dizer que Jesus está presente lá. Deixa eu dizer. Vou fazer aqui uma coisa. Imagine que você vai a uma missa de um padre que não seja muito devoto. O padre, tudo bem, não usa todos os paramentos, não gosta de fazer o altar de forma solene,
É uma missa simples, o padre com os paramentos paupérrimos, a música desafinada, entendeu? Aquela situação toda, etc. Tudo bem. Mas o padre consagra, não é uma missa muito bonita, mas o padre consagra, e ali está a renovação do sacrifício de Cristo na cruz, ali está o corpo e o sangue de Cristo. Aí você viaja, vai para a Inglaterra, vai na igreja anglicana e você encontra aquelas catedrais majestosas dos anglicanos, com o incenso subindo. Vocês viram o funeral da Rainha Elizabeth, não viram? Muito chique, muito pomposo. Os bispos vestidos solenemente, coral polifônico, incenso, beleza. Parece que está no céu. Detalhe: os sacramentos não são de Cristo. A ordenação dos anglicanos, por definição do Papa Leão XIII, não é válida e, portanto, eles não têm Eucaristia. Não é o sacramento de Cristo. Não é Jesus. Então, meu filho, fique no mesmo sacramento de Cristo. Eu fui pároco em Barão de Melgaço durante 11 anos. Pantanal, rio abaixo, tinha que chegar de avoadeira. A voadeira é um motor, é um barco com motor de popa que levanta assim a proa, né? E avoa. Aconteceu uma vez que eu fui celebrar missa no Cangá, horas de viagem rio abaixo. Aquele povo não tinha missa há anos e anos e anos. E aconteceu que eu cheguei lá, para vocês terem ideia da miséria religiosa, eu tive que ensinar as pessoas a fazer o sinal da cruz. As pessoas não sabiam fazer o sinal da cruz. Eram batizados porque tinham levado em algum lugar, etc. e tal, né? E estava lá eu para celebrar missa. Abro a mala de missa. O abençoado do seminarista esqueceu de colocar os paramentos dentro. Lá estou eu, horas de barco, para chegar num lugar e celebrar uma missa. Atendi as pessoas em confissão, era um grupinho pequenininho, pouca gente. Fiz catequese, atendi as pessoas em confissão. Chega na hora da missa, não tinha paramento. Não se escandalizem. Necessitas caret lege. Existe uma coisa em direito canônico chamado epiqueia. Se eu pudesse entrar em contato com o Papa, nesse momento, ele me dispensaria de usar os paramentos para celebrar missa para um povo que não tem missa há tanto tempo? Dispensaria certamente. Pronto. Usei a epiqueia, celebrei missa, sem paramentos. Mas era o sacramento de Cristo. Não tinha a pompa da catedral anglicana, mas era o sacramento de Cristo. É visível. É um lugar onde eu posso identificar os ministros que foram ordenados por sucessão apostólica e que celebram os sacramentos de Cristo. Esse é o endereço da Igreja de Cristo. Sacramentos válidos, mesma profissão de fé, mesmos sacramentos. Terceiro ponto, de vínculo visível. Gente, eu não estou falando da alma invisível, não estou falando das coisas invisíveis, mas você precisa saber o endereço da Igreja de Cristo, está claro?
Para onde iremos nós, Senhor? Eu estou dizendo para onde você deve ir. Ok? Terceira coisa. O mesmo governo eclesiástico, a mesma hierarquia. A mesma hierarquia. Gente, quem governa a igreja de Cristo são os sucessores dos apóstolos, sejam eles simpáticos ou antipáticos, justos ou injustos, santos ou pecadores. É importante ver a caridade de Jesus para conosco quando ele manteve Judas no grupo dos apóstolos. Um ano antes, Judas já tinha perdido o vínculo invisível com Cristo. Judas já tinha perdido a fé, gente. Perdeu a fé, você perdeu tudo. Perdeu fé, esperança, caridade, perdeu tudo. Ele já tinha perdido a virtude da fé internamente, mas só Cristo é que sabe disto. E porque Judas não deu nenhum sinal externo desta perda de fé, Jesus manteve Judas no grupo dos apóstolos. Jesus ordenou Judas. Ele sabia. Um ano antes ele sabia, está aqui. Um de vós é um diabo. E no entanto ele ordenou Judas na última ceia. E, no entanto, ele deu a comunhão a Judas na última ceia. Por quê? Jesus está exercendo a caridade conosco, por quê? Porque os apóstolos não sabiam da defecção de Judas. Tanto que quando Jesus disse para Judas, o que tens que fazer, faze-o logo, os apóstolos disseram, foi lá dar uma esmola para os pobres. Ninguém suspeitava. Quando Jesus disse, um de vós há de me trair, todos eles disseram, serei eu? Serei eu? Por quê? Porque eles não viam em nenhum dos outros sinal de apostasia. Serei eu? Portanto, você faz parte de uma igreja visível, que é governada por homens que podem ser encontrados e têm endereço. Nós, na Arquidiocese de Cuiabá, todas as missas, para que você saiba, você veja, nós em todas as missas dizemos, pelo nosso Papa Francisco, pelo nosso Bispo Mário. É o vínculo visível, é fé. Isso eu aprendi concretamente de Dom Eugênio Salles, que era cardeal arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro. Dom Eugênio, todas as vezes que ia a Roma, levava um presente para o Papa João Paulo II. Um dia o Papa chegou e disse, Dom Eugênio, por que o senhor nunca vem de mão vazia? Dom Eugênio parou, pensou e disse, Santo Padre, a gente pode dar um presente para uma pessoa porque gosta dela. Mas a gente pode dar uma pessoa porque crê. Eu creio em quem o Senhor é. Não é por afetos. Claro que João Paulo II e Dom Eugênio eram amigos. Tinham afeto. Mas não era por isso que ele dava um presente. Ele não dava um presente porque sentia afeto. Ele dava um presente porque cria. Eu creio em quem o Senhor é. Mesmo que eu sofra injustiças, eu devo permanecer debaixo do mesmo governo. É aqui que fica clara a comparação entre a esposa e o esposo que São Paulo coloca na carta aos Efésios. Se você é esposa submissa ao seu marido, não quer dizer que você
aprova tudo que seu marido está fazendo. Quando o seu marido está funcional, bem. Quando ele não está funcional, seu marido está alcoolizado e ele chega em casa completamente bêbado e diz para você, esposa: mulher, me obedeça. Você é uma mulher católica, eu sou um marido católico, me obedeça. Põe as crianças no carro, nós vamos passear. E ele vai dirigir alcoolizado. Mulher, você vai obedecer esse doido? Não. É evidente que não. Você deve a ele obediência, mas nesse momento ele não está funcional. Amanhã de manhã, ele sóbrio, acorda com dor de cabeça, né? E pede uma coisa que você vê claramente que é serena e tranquila, tudo bem, voltou à funcionalidade, beleza. Nós, na igreja, temos a consolação de saber que os papas e os bispos não são deuses. Eles são a hierarquia visível da igreja, a quem devemos obediência. Mas vejam, eu estou falando para vocês, é uma obediência de pessoas inteligentes. Uma mulher inteligente que vê seu marido alcoolizado vai obedecer? Naquele momento, não. 5 minutos depois, 10 minutos depois, 20 minutos depois que parou o alcoolismo, sei lá quando, 1 hora depois. É outra coisa. Vejam, não quer dizer que eu escolho quando eu vou obedecer. Obediência vale quando eu não estou de acordo. Está entendendo? Senão não era obediência. Mas eu posso não estar de acordo, mas o que me está sendo pedido não é contrário à fé. Porque, graças a Deus, nós tivemos 2000 anos de igreja. Está entendendo? 2000 anos de igreja. Então, vamos supor a loucura, não é? Vamos supor uma loucura, que um superior meu, o Papa, o Bispo, o Vigário-Geral, meu pároco, não sei, um superior meu, pedisse para mim uma coisa que é claramente um pecado. Entendeu? Pedisse para mim, para eu, vai lá e obedece. Não, o senhor é meu superior. Assim como a esposa diz, você é meu marido. O senhor está me pedindo um pecado. Eu não posso pecar. Está entendendo? E a obediência, ela é canônica. A igreja, graças a Deus, tem um direito canônico. Vocês sabem para que serve o direito canônico? Para limitar o abuso de poder de quem tem poder dentro da igreja. Porque a igreja tem 2000 anos de experiência, ela sabe muito bem que as pessoas podem abusar do poder e mandar aquilo que elas não têm autoridade. Mas é necessário... nós não podemos agora chegar a dizer, não gosto. Está entendendo? Se nós temos o nosso pároco aqui, que é quem está governando a nossa paróquia, dizer, eu não gosto do penteado do Padre Overlan. Mas, meu irmão, nós estamos na mesma igreja e ela tem um vínculo com autoridades concretas. Essas autoridades concretas podem até mesmo estar em pecado, Deus me livre. Mas eu tenho que reconhecer que é aquele
corpo hierárquico que governa. Essa é a parte visível da igreja. Está claro para vocês? Então, a parte visível, São Roberto Bellarmino diz, tem que ser identificável, como eu identifico que existe o Reino da França, a República de Veneza ou o povo romano. Ele usa essas palavras. Tem que ser um negócio que tem endereço. Senão, para onde iremos nós, Senhor? Então, você quer saber onde está a igreja de Cristo? Ela está onde tem a mesma, vamos lá, os 3 vínculos visíveis. Mesma profissão de fé, mesmos sacramentos, mesmo governo, vamos usar essa palavra, mesma hierarquia. Governo parece secular, né? Mesma hierarquia. Profissão de fé é externa, tá? Não é aqui dentro. Profissão de fé, sacramentos, hierarquia. Quais são os 3 vínculos visíveis? A mesma profissão de fé, mesmos sacramentos e mesma hierarquia. Esse é o endereço visível do corpo da igreja. Agora, neste corpo visível, prestem atenção, pode ter gente que perdeu os vínculos invisíveis e que estão indo para o inferno. Uma pessoa em pecado mortal está no corpo visível da igreja, sim ou não? E se morrer em pecado mortal, para onde vai? Quer dizer que o vínculo invisível com Cristo foi perdido. Mas ela continua com um vínculo visível. Você pergunta para ela, você crê? Creio. Está entendendo? Ela tem os mesmos sacramentos, foi crismada, foi batizada, etc. e tal. E ela está na mesma obediência. Quem que é o Papa? É Francisco. Quem que é o Bispo? Dom Mário. Ela está no corpo visível da igreja, mas perdeu a caridade. Quando você vai se confessar, você restaura o vínculo invisível. Mas a pessoa que pecou pecado mortal, padre, saiu, perdeu todos os vínculos invisíveis com Cristo? Não. Se ela continua tendo fé internamente, ela ainda tem um vínculo com Cristo, que é a fé. Se ela ainda tem a esperança, ela ainda tem um vínculo invisível com Cristo, que é a esperança. Mas vamos supor, Judas perdeu a fé. Se você perdeu a fé, cara, você perdeu a fé, a esperança, a caridade, perdeu os vínculos espirituais, foi tudo para o prego, acabou. Mas Jesus continuou tratando ele nos vínculos visíveis. Ele continua fazendo parte da igreja visível, embora Judas estivesse indo para o inferno. E é por isso que Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Porque nós somos apressados e gostaríamos de passar a peneira na igreja e dizer, fora daqui, fora. Calma, são 2 coisas diferentes. Os vínculos visíveis e os vínculos invisíveis. A ordem externa a gente consegue manter nos vínculos visíveis. Os vínculos invisíveis a gente resolve no confessionário. São 2 tribunais diferentes. A igreja tem um tribunal interno e um tribunal externo. O tribunal externo da igreja é aquele que excomunga e que diz você não pertence mais à igreja. A igreja, por exemplo, chamou Lutero. Lutero era um frade agostiniano, sacerdote ordenado, professor de teologia na universidade. Chamou aqui, vem cá, neguinho, deixa eu interrogar você. Foi lá o cardeal Caetano, interrogou ele. E ele, cabeçudo, chegou e disse, não, senhor, eu vou continuar crendo naquilo que
eu coloquei na minha cabeça. O cardeal Caetano disse para ele: cara, você está fundando uma nova religião. Ele disse: não, vocês é que são apóstatas, eu não quero saber. Escapou, foi embora, deu no pé, fugiu na floresta. A igreja foi, mãe paciente, mandou uma segunda exortação para ele. E Lutero mudou de ideia? Nada. Na terceira exortação, a igreja o excomungou. O Papa Leão X excomungou Lutero. Veja, Lutero já estava ensinando heresia faz tempo, já tinha perdido a fé faz tempo, já estava fazendo coisas erradas faz tempo e continuava tendo vínculos visíveis com a igreja. Se no tempo que Lutero estava pregando heresia, resistindo à Santa Sé, resistindo ao Papa, resistindo aos ensinamentos de 1.500 anos, naquela época não era 2.000 anos, né? De 1.500 anos da igreja, naquela época ele estava resistindo, ele fazia parte do corpo visível da igreja, não tinha sido excomungado ainda. Se ele morresse naquele estado de rebeldia, é possível que fosse para o inferno. Não vou eu julgar. Mas a igreja não tinha ainda decretado a excomunhão dele, mas se eu fosse o confessor de Lutero, no tribunal interno do confessionário, eu ia dizer para ele: olha aqui, eu não posso absolver você. Eu não posso te dar absolvição, você não pode celebrar missa. Ele sai do confessionário, sem que ninguém saiba que eu neguei a absolvição para ele, vai para a sacristia, se paramenta e vai celebrar missa. A missa dele vale? Claro que vale. Invisivelmente, ele já está sem fé. Mas a missa dele tem valor, porque ele ainda, né, é sacerdote validamente ordenado, está celebrando o rito da igreja, está professando externamente, ele levanta lá e diz: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele está professando externamente, etc, etc. Está revoltado com Roma? Está, mas Roma ainda não excomungou, não cortou o vínculo. Está ainda naquela paciência da igreja, vai, não vai, é, não é, foi, não foi. A igreja tem paciência com os hereges, sempre foi assim. Sabe por quê? É caridade conosco. Cristo nos ensinou isso com Judas. Caridade, sabe por quê? Porque as pessoas falam heresias sem se dar conta. A igreja quer comprovar uma coisa chamada pertinácia. E aí julgar num tribunal externo. É somente num tribunal externo que a pessoa é excomungada externamente. Mas meu querido, minha querida, o tribunal não é você. Na internet está cheio de gente achando que é tribunal da igreja. Na internet você encontra gente dizendo: fulano não é mais membro da igreja, é apóstata, é excomungado, ele não é padre de verdade, ele não é bispo de verdade, ele não sei o que, não é. Mas quem que é você? Quem que constituiu você juiz no fórum externo da Igreja Católica? A igreja tem 2 tribunais. Um para julgar os vínculos invisíveis, chama-se confessionário. Outro para julgar os vínculos visíveis, que é o tribunal eclesiástico, ou Roma, etc, etc. Você, desculpem eu estar sendo cumprido aqui, mas eu preciso pôr ideias claras na sua cabeça, você está entendendo? Porque o pessoal fica tudo confuso. Quem que é a igreja? Quem que não é a igreja? Quem que está excomungado? Quem não está excomungado? Mas, meu querido, se não foi excomungado, essa pessoa é autoridade legítima até que se prove o contrário. E não é você que é o tribunal. Não é você o tribunal.
Nós precisamos ser tão antirrevolucionários que nós não podemos aceitar a revolução quando ela é a nosso favor. Não é assim que se faz. Calma lá. Então vamos lá, para concluir, que já vai longa a homilia. A Igreja de Cristo, ela tem uma parte visível e uma parte invisível. A parte invisível, ela é a mais importante, mas só ela não basta, porque Deus não pode nos obrigar a participar de uma igreja que a gente não sabe onde está. Então Ele nos deu vínculos externos visíveis da mesma profissão de fé. Não interessa se a pessoa que está professando a fé externamente tem fé interna. Pode ser que tenha perdido a fé interna. Pior para ele, vai para o inferno, vai fazer o quê? Mas nós estamos na mesma profissão de fé. Quem professa assim é a minha galerinha, é a minha igreja, é a Igreja de Cristo. Entendeu? É a minha turma. Eu creio no que creu Santa Teresinha, no que creu o Padre Pio, no que creu Santo Tomás de Aquino, no que creu Santo Agostinho, Santo Inácio. Entende? Eu creio no que creram os 266 papas em profissão externa visível. Eu creio no que creram os 21 concílios em profissão externa visível. Eu sei o corpo doutrinal de onde está a fé da Igreja Católica. Eu sei onde estão os 7 sacramentos válidos. Eu sei onde está a hierarquia que governa a igreja. Tem endereço. Esse é o endereço da Igreja de Cristo. Visível. Agora, nesse endereço visível, tem um monte de gente. Tem gente que está em pecado mortal, tem gente que é santo, tem gente que só é virtuoso, mas não é santo, tem gente que está em pecado mortal, tem gente que está em desespero, tem gente que perdeu a fé e apostatou. Tem de tudo. Mas nós não vamos julgar a alma das pessoas. A alma das pessoas, a gente vai no tribunal da confissão, onde o padre, com bondade, recebe o pecador arrependido. O que a igreja tem também é um tribunal externo para pôr ordem na casa, num lugar visível. Então, espero ter esclarecido as ideias de vocês. Foi longa a homilia, eu peço perdão, mas é que quando a gente fica na internet ouvindo milhares de opiniões e de gente falando e falando e falando e falando, a gente não tem ideias claras. Mas padre, como é que eu faço quando o bispo faz isso, ou o padre faz aquilo, ou o papa faz aquilo outro? Aí não dá para fazer uma homilia sobre casos concretos. Os casos concretos, você vai ter que exercer a prudência, sofrer para se manter vinculado à Igreja de Cristo, e cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Seja prudente, paciente e, sobretudo, peça as luzes de Deus, mas não tome atitudes individuais. Você não é o juiz. Você pode sim ver que aquilo que está sendo ensinado, talvez, eu não sei como é que funciona, aquilo lá não está claro para mim. Então, se afaste daquele ensinamento que não está claro. Mas nós temos, graças a Deus, 2000 anos de ensinamento, onde tem clareza, maravilha, a mesma Igreja de Cristo. Então, vamos agora exercer essas 3 coisas. Nós vamos nos levantar e vamos professar a fé externamente. Nós vamos participar do mesmo sacramento. E nós, durante o cânon da missa, iremos recordar a hierarquia reconhecida com endereço específico, claro, que é o nosso Papa Francisco, o nosso arcebispo Mário. Estamos
encontramos o endereço da Igreja de Cristo. E eu espero que você tenha não somente esses vínculos visíveis, você tenha os vínculos invisíveis de fé verdadeira, esperança e caridade ardente. Que maravilha poder estar em estados de graça a caminho do céu.